aplauso a Jesus. Vamos. Então, galera, vocês podem sentar, pode ficar à vontade. É uma grande alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. E vamos lá, vamos correr aqui para a gente avançar, fechou? A gente vai discutir um pouco um tema que eu particularmente considero um dos maiores dilemas da vida cristã, que é ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo. Muitas pessoas chegaram para mim e perguntaram: como é que eu posso ouvir algo que eu não estou vendo? Ou quais são as formas de ouvir a Deus? Será que é só Ele, só a voz estrondosa, falando João, não sei o que? Não, a gente vai falar um pouco aqui e a gente vai caminhando, beleza? Eu vou ler 3 versículos para a gente ter a certeza, porque tem a galera que duvida: eu não acredito que Jesus ou o Espírito Santo fala com alguém. Então eu vou ler 3 versículos para a gente ter a certeza que ele fala, fechou? Então o primeiro está em João 8,47, diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. João 10,27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Jeremias 33,3 diz: clame a mim e eu responderei a você coisas grandiosas e insondáveis, que você não o conhece. Então a gente tem que parar com esse conceito errado que a gente tem, que nós mesmos criamos, de que Deus não fala com qualquer pessoa, de que Deus só fala com profetas, com pastores, com líderes. Não é bem assim. Ele fala também com eles e fala através deles. Mas o incrível, o objetivo do plano de Deus ao criar o homem era ter um relacionamento. E o relacionamento, a base de tudo, é o diálogo. A gente pode perceber isso quando alguém fala assim: eu e o fulano, a gente não é mais amigo. Aí você pergunta: mas por que você não são mais amigo? Aí ele fala: não, é porque a gente não está se falando mais. Então assim, quando você para de falar com alguém, você meio que julga que o seu relacionamento com essa pessoa acabou. Vocês concordam? Fechou? Vamos lá. Então assim mesmo com Jesus. Ele pode falar com você em qualquer hora, em qualquer lugar e de diversas formas. Amém? Então, a palavra ouvir no original hebraico significa shemar. Então essa palavra tem vários sentidos. O primeiro deles é prestar atenção em algo ou colocar o foco nesse algo. Então quando a Bíblia usa a palavra ouvir, ela na tradução no original ela usa shemar, que é você colocar o foco nisso. Isso é dito e certo. Se Deus falar com você de qualquer forma, nas formas que a gente vai falar aqui, coloque o foco nisso, preste atenção, porque no fundo tem um mistério que você vai revelar através da sua busca, através do seu secreto. Então, coloque o foco nisso, não esqueça o que Deus vai falar, porque às vezes Deus fala com a gente de várias formas, e aí a gente conta só como mais uma experiência, mas a gente não vai buscar a fundo o que Deus quis falar com a gente. Tá? E o segundo sentido dessa palavra significa obedecer. Isso é muito legal porque na Bíblia, quando você quer falar ouvir ou obedecer no original, você usa a mesma palavra. Então é 2 lados de uma mesma moeda. Obedecer e ouvir não andam em caminhos separados, eles andam juntos. Então tenha absoluta certeza de que quando Deus falar com você, obedeça. Porque a Bíblia diz que é a mesma palavra que você usa tanto para ouvir a Deus, você usa para obedecer. Fechou? Vocês estão comigo? Amém? Vamos lá. Então, quantos concordam comigo que a gente serve a um Deus criativo? Amém? Todo mundo. Então ele tem várias formas de falar com você. Eu vou falar um testemunho rapidão. Uma vez no acampamento eu estava sentindo muita dor de garganta. Muita assim, que eu não conseguia comer. Mas eu sabia que aquilo não era para mim, aquela dor não era minha.
E aí eu fiquei olhando, procurando e olhei um cara do lado. Aí o Espírito Santo falou, é esse cara aí que tá com dor de garganta. Aí eu fui lá, perguntei para ele, ele tava, eu orei, ele ficou curado. Então, uma forma que Deus usou a minha vida, falou comigo, foi colocando alguma dor para eu saber que o cara do meu lado estava com aquela dor. Amém? Então, isso é criatividade. Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem que parar com esse conceito de que Deus só fala através da sua voz estrondosa. Não, não é bem assim. Também é assim, mas não é só isso, tá? Então, a primeira forma que Deus pode falar com você é através da sua palavra. A palavra é a Bíblia. Então, tudo que Deus falar vai estar alinhado com sua palavra. Então, se você receber uma profecia de alguém, vai estar alinhado com a palavra de Deus. Se Deus te falar algo na voz dele audível ou qualquer outra forma, vai estar alinhado na palavra de Deus. Olha lá, olha o que diz em Salmos. Está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros, iluminam a nossa mente. Então a gente tem que ter a plena convicção, Eita, me enrolei. Então a gente tem que ter a certeza de que quando você está lendo a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus, você está recebendo conselhos de Deus. Você está recebendo o refrigério para a sua alma do próprio Deus. E vocês concordam comigo que isso é Deus falando com você? Amém? Então uma das formas mais comuns de Deus falar com você é através da sua palavra, certo? Eu vou provar para você que Deus pode falar no mínimo 3 vezes por dia com você. A Bíblia tem 1189 capítulos. Então, dividido por 365 dias, que é o ano, vai dar 3, alguma coisa. Eu não fiz de cabeça não, só fiz agora para vocês acharem que eu sou inteligente. Mas já tinha feito antes. Tá? Então vai dar 3, alguma coisa. Então isso que significa? Que se você ler 3 capítulos ou 4 por dia, em um ano você zera a Bíblia. E isso significa que Deus vai falar com você 3 vezes ao dia. Isso porque eu estou colocando uma vez em cada capítulo, que muitas vezes isso não acontece, é bem mais. Amém? Então a primeira forma que Deus fala é através da sua palavra. A segunda forma que Deus fala é através dos pastores, de algum vídeo que você viu na internet de algum pastor, de um pregador. Então essa é uma forma muito comum também que Deus fala. A gente não vai se aprofundar tanto, certo? A terceira, uma voz interior. Cara, isso é muito legal e eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Porque eu creio que espiritualmente, eu vou dar um exemplo. No seu corpo físico, se você deixar de fazer exercício físico durante, vamos dizer, 6 meses, e aí um amigo teu te convidar para correr, vamos correr, brother, e você está 6 meses parado, é dito e certo, você não vai conseguir correr muito, você vai conseguir correr, mas não muito. O espírito é assim, se você não praticar, não exercitar o seu espírito, você não vai muito longe. O que eu quero dizer? Que se você não exercitar, ouvir a voz de Deus, sentir o Espírito Santo, você não vai muito longe. E a gente faz isso todo dia. Então, às vezes, Deus te coloca uma impressão assim. Vou dar outro testemunho. Eu estava andando assim na rua, aí eu senti que na pizzaria que eu estava passando na frente, tinha alguém numa mesa com dor de cabeça. Só que eu estava começando, né? Eu estava show, né? Aí eu fui lá. Aí cheguei lá e falei assim, boa noite, tá, não sei o quê, eu sou o João. Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus e eu senti que alguns de vocês estão com dor de cabeça. Aí todo mundo falou para mim, não. Então, eu estava começando a exercitar meu espírito. E eu não ia saber se era realmente o Espírito Santo se eu não me arriscasse e isso lá, fosse lá com essas pessoas. Então, a gente tem que aprender a discernir essa voz interior, essas impressões que ficam no nosso espírito, que é outra forma de Deus falar. Então, saber discernir a voz de Deus, pois de tanto ouvirmos, vamos reconhecer. É igual a voz da sua mãe. Se ela gritar em qualquer lugar do mundo, você vai reconhecer que é sua mãe. Porque você fica 24 horas... sua mãe, seu pai, alguém. Você fica 24 horas ela gritando seu nome. João, João, João. Então você reconhece a voz dela em qualquer lugar do mundo. Eu reconheço a risada da minha mãe em qualquer lugar do mundo.
Então, e assim mesmo com o Espírito Santo. Se você ficar ouvindo todos os dias, praticando, você vai ouvir assim, brincando, cara, andando na rua, ele vai falar, olha, essa pessoa aí tem isso aqui. Olha, vai falar até confrontando você mesmo, fechou? Então, Deus fala através da palavra, dos pregadores, da voz interior. A gente tem também visões. A visão é passar rápido, então você tem que estar alinhado para pegar o sentido dessa visão. Então é como se fosse um flash assim, algo muito doido, tá? Então visões, sonhos, livros e louvores. Deus fala de diversas maneiras e tem muito mais, só que a gente não vai ter tempo para entrar aqui, certo? Então a natureza de Deus é a comunicação. A Bíblia diz que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então a palavra tem como finalidade comunicar, tanto você lendo quanto você escutando. Então tudo que Deus quer, o objetivo de Deus ter criado você, ter criado Adão lá, era poder conversar, era poder se comunicar. Mas a gente tem que entender que Deus também é um perfeito cavalheiro. Se você não quiser falar com Ele, de boa, entendeu? Mas você precisa clamar. Olha o que diz aqui no terceiro versículo que eu li. Clame a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Então, clamar é diferente de pedir. Pedir eu chego, olha, você pode me dar isso? Se ela falar não, beleza. Mas clamar não, você pode me dar isso? Por favor, me dá isso, não sei o que, me dá isso. O Wesley estava falando que ele estava clamando para ser batizado no Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Ele foi batizado. Mas isso é bíblico. Clame a mim e eu responderei e direi. Então se você clamar todos os dias, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, e puxar o pé de Deus, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Ele vai te responder e vai te dizer coisas insondáveis que você não conhece, amém? Então, mas o porquê eu tenho que ouvir a voz de Deus? Não basta eu só entregar minha vida para Jesus e tá bom? Não, cara, eu vou te explicar o porquê. Tem uma série na Netflix chamada Demolidor. Alguém já assistiu? Então, tá lançando a terceira temporada agora e tudo mais. Essa série, para quem não viu, conta a história de um menino que ele sofreu um acidente e esse acidente envolvia produtos químicos e ele acabou ficando cego. Só que nesse acidente também ele desenvolveu os outros sentidos dele. Então a audição dele ficou super apurada e o resto ele conseguia sentir a palpitação do coração de alguém. Era mó onda, é mó onda, né? E aí ele saiu na cidade combatendo o crime, cego. Mas por que ele conseguia desviar dos golpes? Ele apanha muito, mas ele também bate muito. Então por que ele conseguia desviar dos golpes, combater o crime? Porque ele escutava. Então onde eu quero chegar? Tem situações na sua vida que você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, não vai achar saída. Não vai achar saída. Aí você começa a pensar que a sua única saída é o suicídio. Aí você começa a pensar que a sua única saída é a prostituição. Você começa a pensar que a sua única saída é a bebida, a droga. Mas não é assim. Deus, Ele quer falar contigo. E talvez você não consiga ver a solução, mas Deus vê, certo? Então assim como o Demolidor lá combate o crime ouvindo, você vai achar saídas para a sua vida, através, quando você parar, se calar e perguntar, Deus, o que você quer? O que você quer que eu faça? Me mostre isso, amém? Vocês estão comigo? A Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então às vezes você não vai conseguir ver, mas você vai conseguir ouvir e achar a saída que você tanto procura. Amém? Então assim, eu coloquei o tema dessa palavra, será que eu estou surdo? Então aí você pode perguntar, João, eu já fiz tudo isso que tu está falando, brother. Já li a Bíblia toda, de cabo a rabo, já clamei, já busquei. Mas a gente tem que aprender uma coisa. Tem tempos que Deus se cala. Cara, Deus se cala, não fala comigo, Ele me rejeita. Não é bem assim, mas Ele se cala. Pra que isso? É muito fácil a gente seguir a Jesus, é muito fácil a gente amar a Deus quando Deus está falando com a gente, quando a gente recebe uma palavra de discernimento, quando tem uma galera aqui na frente chorando, aí você vem e chora junto. É muito fácil servir a Deus quando está
pancada, tudo de boa. Mas aí Deus se cala. Aí você começa a pensar, cara, Deus me abandonou. Deus não está escutando minhas orações, não está respondendo minhas orações. Aí sim, a gente tem que amar a Deus mais ainda. Por quê? Porque a gente tem que amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Se eu orei por uma pessoa e ela não foi curada, eu amo a Deus mais ainda, porque eu amo a Deus pelo que Ele é, e não porque o que Ele fez. Se eu não recebi nenhuma palavra de discernimento, não senti nada na hora da adoração, eu amo a Deus mais ainda, porque eu amo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Amém? Então às vezes Deus se cala e a gente começa, cara, eu estou sozinho, estou abandonado, Deus me rejeitou. Não, não é bem assim. Ame a Jesus mais ainda e você vai descobrir coisas grandes, tá? A Bíblia diz assim, em Isaías 49:14. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor... E o Senhor se esqueceu de mim, certo? Então aquele povo, ele estava num tempo de guerra, e aí eles estavam falando isso, poxa, Jesus nos abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, Ele deu as costas para mim. Mas é nessas horas que a gente tem que amar Jesus mais ainda. É nessas horas que o nosso amor é provado. Então, o silêncio não é sinônimo de ausência. Silêncio e ausência não é a mesma coisa. Porque muitas vezes você está passando por um problema, aí vai um amigo lá. Aí ele não sabe o que te falar, ele fica em silêncio, mas ele está presente. Talvez um abraço vale mais do que palavras. Então é assim mesmo com Jesus. O silêncio dele não significa que ele te abandonou. O silêncio dele não significa que ele deu as costas para você. Certa pessoa disse assim, que na hora da prova, o professor tem que ficar calado, não é mesmo? Porque se o professor falar, é muito fácil, né? Ele já falou que ele tinha que falar a aula toda. Então, nos seus momentos de luta, seus momentos de aflições, talvez, Deus vai, olha, agora o professor vai ter que ficar calado. Então, é nessas horas que você tem que amar Jesus muito mais por tudo que Ele é, certo? E depois que... Está Isaías 49:14 e Isaías 49:15, cara, isso é muito forte. Jesus fala assim, ó, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa mulher esqueça dele, do filho, contudo, eu não esquecerei de ti. Cara, no mesmo dos momentos de silêncio, Deus está trabalhando por ti. Amém? Mesmo nos momentos de luta que você está passando, que você não está vendo saída, Deus está trabalhando por ti. Ele não se esqueceu de ti. Talvez todo mundo que você conheça se esqueceu de ti. Talvez os seus pais dão o bom, o melhor para você, bom de melhor, mas aí chega na hora de dar um abraço, de falar uma palavra, eles esqueceram essa parte. Talvez os amigos que você mais contava esqueceram de ti. Assim como esse povo falou, porventura, porém Sião diz, já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Talvez você esteja nessa situação, de todo mundo esqueceu de mim. Mas Jesus fala, ainda que essa mulher se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Amém? Então assim, você pode buscar Jesus, onde for, cara. Ele não tem essa parada de, não, só vou falar com ele quando ele estiver no quartinho dele, tirando o TSD dele e tudo mais. Não, brother. Deus fala contigo no ônibus. Já cansei não vou cansar disso. Mas já aconteceu várias vezes de eu estar sentado no ônibus e chegar uma pessoa do meu lado e a Espírito Santo fala comigo, aí eu falo com ela. Né? Aí bate, entendeu? Eu falo, poxa, eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus, e isso faz sentido para você? Aí a pessoa fica, cara, faz sentido. Então tudo isso é exercício de espírito, e tudo isso é você entender que Deus não tem hora, não tem lugar e não tem um jeito. Eu dei alguns, mas Ele pode inventar vários, porque Deus é criativo. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé. A gente vai adorar um pouquinho. E assim, pede pro... Fica só o teclado.
E agora nesse momento, você não vai falar nada, você vai escutar, amém? Quantos creem que Deus vai falar com você agora? Amém? Então, Deus pode falar com você para você edificar a vida do seu irmão do lado, de trás, da frente. Deus pode falar com você agora para você mesmo ser edificado. E aí vai e o Espírito Santo fica à vontade no nosso meio. Então agora escute, só escute, não fale.